Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online 2020 que eu estou ministrando aqui no canal pra vocês, gente. Primeiro de tudo, eu queria já pedir pra vocês deixarem o seu like logo no começo do vídeo, porque vocês estão esquecendo de deixar o like aqui pra mim, gente. Isso é muito importante pro canal e eu tô fazendo esse curso aqui gratuitamente pra vocês, assim, com todo amor e carinho. Inclusive, gostaria de lembrar no começo desse vídeo que esse curso, ele é exclusivo do YouTube e ele é proibido ser adicionado a qualquer outra plataforma de curso online. Se você estiver assistindo em outra plataforma que não seja YouTube, saiba você que essa plataforma não está autorizada a exibir esse curso, tá? Hoje é a nossa quinta aula, se eu não me engano, né? Então, se você não assistiu as outras aulas, eu sempre deixo a playlist aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. E na última aula eu falei para vocês sobre a preparação da pele e todos os procedimentos que a gente tem que fazer antes mesmo de aplicar a maquiagem, gente. E isso tudo é muito mais importante que a make, mas as consequências desses cuidados que a gente faz aí antes de aplicar, antes de começar a aplicar a maquiagem, faz toda a diferença pro resultado final. Ele não só vai fazer a sua maquiagem ficar mais bonita, como durar mais tempo, além de impedir que a sua pele seja agredida por qualquer agente externo, tá? Então esses passos, gente, eu já fiz na aula passada. Hoje, definitivamente, nós vamos aqui partir pro abraço, digamos assim, começar a fazer a aplicação dos produtos juntas, onde eu vou focar mais na base e no corretivo, tá? No entanto, antes da gente começar aqui, eu queria tirar algumas dúvidas sobre a aula passada, que eu achei bem pertinente que vocês deixaram aqui nos comentários e também lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, me segue, porque eu leio tudo por lá também, pego todas as dúvidas por lá também e faço muito complementos da aula por lá também. Inclusive, fiz um belo complemento sobre a aula passada lá, que está salvo nos destaques a respeito daquele fluido derma que eu falei pra vocês na aula passada, tá? Mas uma das perguntas que vocês me fizeram que eu achei bem pertinente foi a respeito do adstringente e do tônico. Muita gente não sabe a diferença entre tônico e adstringente. O tônico não tem álcool e o adstringente geralmente, tá? Não obrigatoriamente, mas geralmente ele tem álcool e ele é mais indicado para peles oleosas. Eu tenho a minha pele oleosa, mas eu particularmente prefiro usar o tônico porque eu não gosto muito de aplicar muito álcool no rosto, tá? Então os dois têm a mesma função. Outra pergunta que me fizeram é a respeito da água termal, se a água termal substitui o tônico. Eu não acho que a água termal substitui o tônico, porque a função da água termal geralmente é mais hidratar a pele. Talvez ela substitua a bruma fixadora, tá? Que nós vamos falando dela aí ao longo do curso. Mas a água termal, ela não tem a mesma função do tônico. Ela tem mais a função de hidratar do que de equilibrar o pH, a hidratação natural da pele, que foi o que eu falei pra vocês na aula passada. Então você pode tonificar e usar água termal? Pode. Pode. Geralmente a água termal ela é usada mais pela manhã e à noite, quando você acorda ou antes de dormir, porque ela também tem vários ativos, benefícios naturais que ajudam na hidratação. No entanto, atualmente ela tem sido muito substituída pela água de beleza, tanto que a única água termal que eu tenho aqui comigo é a da Ruby Rose, gente, sendo que as duas praticamente têm a mesma função. A diferença é que a água termal ela tem minerais naturais e tal e blá. E a água de beleza ela é fabricada com os benefícios incluídos, né, inseridos lá dentro dela. Mas basicamente as duas têm a mesma função e eu acabo optando pela água de beleza porque a água de beleza ela também ajuda a fixar mais a maquiagem, tá? Essas duas dúvidas eu achei bem pertinente. Tem mais uma que me perguntaram sobre o protetor solar, porque na aula passada eu não apliquei o protetor solar aqui junto com vocês, mas embora eu não tenha aplicado, eu falei sobre isso com vocês, tá? Que o protetor solar pode sim ser usado no lugar da hidratação. Eu, por exemplo, agora nesse momento lavei, tonifiquei, hidratei, apliquei o sérum e por cima do sérum eu apliquei o protetor solar. O protetor solar, ele é sempre o último que deve ser aplicado, tá? Mas isso quando for durante o dia. Quando for à noite, você não precisa usar o protetor, aí você pode usar um hidratante um pouquinho mais potente depois do sérum, que foi onde eu sugeri esse daqui da Make More, que é um hidratante que eu gosto muito. Então, feito tudo isso, gente, a gente vem pra parte do
primer. Muita gente diz que não usa primer, que não gosta de primer. É obrigatório o uso do primer, falei pra vocês na aula passada. Se você não usar ele, certamente você vai conseguir fazer a sua maquiagem sair aqui. Ela vai aparecer e no final ela pode até ficar mais bonita. Mas eu expliquei pra vocês sobre a função do primer, que é uma função muito importante, que é a função de criar mais uma película entre a pele e a base e os produtos que você vai aplicar depois, para que esses produtos que você aplique depois não penetrem tão facilmente na pele, tá? Então, pra mim, o primer é uma boa deixa. E aí eu deixei vários exemplos pra vocês de como escolher o primer que você vai usar. Inclusive, como eu deixei as opções de vários tipos de primer, perguntaram muito pra mim se podem usar 2 primers ao mesmo tempo, que eu também achei uma boa pergunta. Por exemplo, Sandra, eu tenho os meus poros dilatados e quero disfarçar os meus poros, mas eu também quero aplicar o primer iluminador por cima. Pode isso? Pode sim, gente, não tem problema. Você pode usar os 2 primers, desde que um seja mais hidratante e o outro seja menos hidratante, ou seja, mais siliconado ou com essa textura desse primer aqui da Revlon, que inclusive é um dos meus primers favoritos. Então, se, por exemplo, esse aqui da Becca, ele é um primer mais luminoso, assim, sabe? Eu não vou aplicar ele hoje, vou já explicar pra vocês o porquê, mas ele é um primer, assim, mais luminoso. Mas ele é muito creminho, gente, ele é muito hidratantezinho. Então não tem problema nenhum eu aplicar ele e aplicar um outro primer por cima. Não tem problema nenhum, eu já vi muitos maquiadores fazerem isso, inclusive o último workshop que eu assisti, que foi do Helder Marucci, ele fez isso, tá? Mas eu confesso pra vocês que dificilmente eu faço, porque eu prefiro 1000 vezes focar demais na hidratação da pele e colocar várias camadas de hidratação do que 2 camadas de primer, tá? Como eu disse aqui, maquiagem não tem regra. Eu ensino pra vocês o que eu acho melhor e mais conveniente fazer e o que sempre deu certo pra mim, tá? Então, no caso de hoje, gente, nós vamos começar a fazer a pele aqui juntas, tá? Que seria a aplicação da base. Eu não apliquei o primer ainda, porque eu teria que escolher a base que eu vou aplicar pra poder escolher o primer junto. Nesse vídeo, gente, nessa aula eu não vou falar de todas as bases que eu tenho, de todas as bases que vocês poderiam comprar, porque hoje existe uma infinidade de bases no mercado. Você pode escolher por tipo, por preço, por cor, por tamanho, se você quer vegana, se você não quer vegana, qualquer tipo de base que você queira tem no mercado, tanto no mercado importado quanto no mercado nacional, assim, de qualquer tipo de preço. Eu separei algumas pra mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho uma playlist também aqui no canal que fala só de base, que resenha só base. Eu tenho 2 vídeos aqui onde eu mostro todas as minhas bases nacionais, todas as minhas bases importadas e falo a característica de cada uma delas, que vocês podem conferir, que eu deixo também o link dessa playlist inteira aqui na descrição do vídeo, tá? Mas no curso, acho que na segunda aula eu falei pra vocês que se vocês tiverem a opção de comprar apenas uma base, que vocês dessem preferência pra uma base que não fosse alta cobertura, tá? Então eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Eu peguei aqui várias bases de baixa cobertura, eu peguei tanto nacional quanto importada, peguei essa nova aqui da Eudora Glam, que é a Aqua Effect, que é efeito segunda pele. Peguei essa daqui da Maybelline, que é uma novidade, que é a Dream Radiance Liquid, que é uma base nova, inclusive, no mercado, de baixa cobertura e hidratante. Eu peguei o BB Cream da Latica, que ele já não tem uma baixa cobertura, mas é uma base hidratante. Eu peguei esse daqui da linha Fios da Ruby Rose, que também é uma novidade da Ruby Rose. Peguei 2 da Ruby Rose, essa daqui, e peguei a Natural Look, que são uma das minhas bases nacionais aqui favorita. Não peguei, mas poderia incluir nesse vídeo as bases da Mislari também, que todas as bases da Mislari que eu testei, todas elas eu amei demais, tá? Só que tanto as bases da Mislari quanto essas daqui da Ruby Rose, ela já não tem uma cobertura tão baixa, tá? Essa daqui da linha Fios, ela até que não tem uma cobertura tão alta, mas ainda assim não é tipo uma cobertura mais baixa. Essa daqui da Natural Look, ela já tem uma cobertura mais alta. E peguei aqui várias importadas pra só deixar como exemplo pra vocês. Média cobertura, tá? Eu vou fazer uma foto das minhas bases de alta, média e baixa cobertura e vou postar lá no Instagram pra vocês saberem mais ou menos, tá? Essa aqui tem alta, essa aqui tem média, essa aqui tem baixa, tá? Então essa daqui da Infallible tem média cobertura, essa daqui tem altíssima cobertura, então são as 2 minhas de farmácia importadas favoritas. E aí tem as caronas também, tá, gente? Que são aí uma das minhas favoritas da vida, que aí fica a critério caso você queira investir. A única de cobertura mais alta que eu peguei pra mostrar pra vocês é essa daqui da Lancôme,
Home. Ela não chega a ser um reboco, mas eu acho que é aquela que se adapta melhor em todos os tipos de pele, que é uma base muito boa. Essas aqui já são as mais caras. E essas outras aqui, ó, 3 de cobertura baixa. Essa nova aqui da Laura Mercier, não sei se é nova, gente, mas pra mim é nova, que faz pouco tempo que eu tenho. Que é a de baixa cobertura, da Laura Mercier. Essa daqui da Dior, que pra mim é uma das melhores, que eu amo. Essa daqui é Backstage da Dior. Não estou falando em relação a cores, gente, porque como eu falei, eu tenho um vídeo e eu conto todas as minhas cores pra vocês nesse vídeo, tá? Tem essa daqui também, a novidade, que é maravilhosa, da Urban Decay, que é a Stay Naked, que também é de baixa cobertura. E essa daqui da Anastasia Beverly Hills, que não sei se é novidade também, eu acredito que seja, que já é uma base hidratante. Ela tem uma cobertura mais alta, mas ela é uma base hidratante, que é a Luminous Foundation, tá? Então, essas bases são as bases que eu estou usando no momento, mas, gente, eu tenho mais de 80 bases e todas elas eu mostrei em vídeo pra vocês. Por que que eu falei pra vocês, se vocês tivessem condições de comprar apenas uma, que vocês comprassem uma de baixa cobertura? Porque se você tiver condições de ter apenas uma base na sua vida, se você tiver uma base de baixa cobertura, por exemplo, você consegue transformar ela em alta cobertura dependendo da quantidade de camadas que você usar. Porque sim, geralmente quando a base tem uma cobertura baixa, você consegue ainda construir camadas com ela. E já uma base de cobertura rebocão, as duas aqui que eu tô mostrando são Maybelline, tá, gente? Já uma base de cobertura rebocão, dificilmente você vai conseguir uma baixa cobertura com ela. Se você conseguir ter as duas, uma de alta cobertura, uma de baixa cobertura e ainda melhor, uma de média cobertura, eu tô aqui com 3 exemplos pra vocês. Média cobertura, Infallible L'Oreal, alta cobertura, Superstay da Maybelline e baixa cobertura Dream Radiant Liquid da Maybelline, tá? E se você puder ter as 3 coberturas, perfeito, maravilha. Agora, se você tiver uma de baixa cobertura, você consegue esses 2 aqui. Agora, se você tiver esses 2 aqui, você não consegue esse daqui, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, gente, é que quando você escolhe uma base com uma cobertura mais leve, você tem uma probabilidade menor de, eu não vou dizer errar o tom da base, mas eu peguei, essa daqui é um super exemplo pra eu dar pra vocês, da Maybelline. Essa cor aqui é a cor 80 Cacheu. O melhor tom pra mim seria o tom 60, né, que seria um tom mais claro pra mim. Essa cor aqui, ela fica um pouco mais escura pra minha pele. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar esse aqui. Acho que pra vocês verem eu tenho que abaixar um pouco mais a luz, que é o que eu vou fazer, ó. Eu abaixando aqui um pouquinho mais a luz, vocês vão ver que essa base aqui, ela é um pouco mais escura que a cor da minha pele. Eu comprei ela pela internet, tá? Então, quando eu comprei ela, eu fiquei, ai, será que vai dar 60, 80, 60, 80? Na dúvida, lembra que eu falei pra vocês, entre a mais clara e a mais escura, escolha a mais escura, porque é muito mais fácil consertar uma base mais escura do que uma base mais clara. Gente, é muito mais difícil eu usar uma base de tom claro e conseguir igualar ela com a tonalidade da minha pele do que conseguir deixar uma base de tom mais escuro um pouco mais uniforme com a tonalidade da nossa pele. Geralmente, a maioria delas tendem a se adaptar à tonalidade da nossa pele, tá? Elas tendem a se adaptar. Tem base que não muda a cor de jeito nenhum, mas a maioria delas tende a adaptar e tem algumas outras, geralmente as mates, tá? Quanto mais mate a base for, mais propícia a escurecer na pele ela está. Tá? Então, quanto mais mate, mais ela tende a escurecer quando você aplica ela. Tem base que você aplica que na hora fica bom, aí quando você aplica ela no rosto todo, passa aí alguns minutinhos, você tá aí parecendo que tomou um super bronzer do tanto que ela escurece. Então, se você optar por comprar uma base mate, presta atenção nisso, aplica ela antes, espera pra ver se ela vai escurecer, pra depois você realmente escolher a sua cor, tá? O ideal seria sim você comprar a sua base pessoalmente, tá? Mas infelizmente muitas vezes a gente não consegue fazer isso, principalmente quando você quer uma base importada. Mas lembra que eu falei? A gente acaba indo mais pelo senso, né? Eu, Sandra, geralmente eu tô sempre entre os números 3 e 4, sabe? Dos 300, 400. Poucas vezes muda, no caso dessa daqui, ó, da Urban Decay, mudou pra 50, né, porque quando a base tem muitos tons, acaba saindo um pouquinho disso. Então, por exemplo, essa minha aqui é a 50WY, que quer dizer 50 Warm, que é de quente, e Yellow, então ela é quente com fundo amarelo. Deve ter também a WN, que deve ser o quente puxado um pouquinho mais pro neutro. Então, quando a base tem muitos tons, aí isso muda um pouquinho. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui a da Lancôme,
eu já tô no 370, que é entre o 300 e o 400, tá vendo? A da Ruby Rose, eu tô segurando aqui a bege 5, mas é porque da última vez que eu usei ela eu tava mais bronzeada, então eu tava usando mais o 5, mas o tom 4 dá em mim perfeitamente. A da Anastasia Beverly Hills, ó, 315N. A da L'Oreal, 445, tá vendo? Então sempre entre 3 e 4. Mas, como eu falei, isso não é regra. Tende a mudar quando a base tem muitos tons, tá? Como eu já tenho mais essa sensibilidade de escolher as cores, então eu acerto mais do que erro comprando online. Mas ainda tem a probabilidade de errar. E na dúvida, eu sempre escolho um tom mais escuro. Se eu tô em dúvida entre dois, eu sempre acabo escolhendo o mais escuro, tá? Pra ter a probabilidade de errar menos. Então, assim que eu escolho o tom. Agora, quando a gente vai provar a base, gente, muita gente já ouviu falar que provar a base assim na mão não é o certo. Inclusive aqui na mão, ó, dá pra perceber o quanto ela é mais escura que a tonalidade da minha pele. O quanto não, é um tom, tá? Isso aqui é um tom mais escuro que a tonalidade da minha pele. Mas por que a gente não tem que testar na mão e sim no rosto? Porque muitas vezes a tonalidade do nosso rosto, do nosso corpo tá bem distante, tá, gente? Então pode ver que aqui, ó, ela já apareceu bem mais escura. Agora se eu aplico ela aqui, ó, no meu rosto, ela já não aparece tão escura assim como ela aparece na minha mão. Entendeu? Então, como você vai usar a base no rosto, você tem que entender como ela vai ficar no seu rosto e no resto do corpo. E preferencialmente aqui, ó, nessa área, ou nessa área, ou nessa área pra você testar, tá? Por que sempre aqui, gente? Porque é a parte do rosto que está mais próxima ao resto do nosso corpo. Então, quando a gente vai testar uma base, eu já ouvi muitos maquiadores falando, inclusive eu acho que eu já falei isso algumas vezes pra vocês, que a base tem que ser exatamente do nosso tom. Sinceramente, gente, eu acho que a probabilidade da gente encontrar uma base que seja 100% do nosso tom é muito pequena, porque como eu falei pra vocês em algumas das aulas passadas aí, no último estudo que teve, foram encontradas 178 tonalidades de pele diferente. Eu não conheço nenhuma marca que tenha feito 178 tonalidades de base. Não conheço nenhuma, gente. Então, o que você tem que encontrar é a cor mais próxima ao seu rosto. O resto, a gente vai adaptando, a própria base se adapta, ou a gente vai adaptando com pó, com contorno, com iluminação, e no final acaba não sendo tão perceptível. Mas o mais importante é que essa base que você aplica aqui no seu rosto, e nessas regiões onde eu mostrei pra vocês, sendo aqui, ó, nessa região, que é a região mais próxima do seu rosto, é onde você consegue visualizar melhor se ela está combinando com o seu rosto. Principalmente, gente, porque eu uso muito protetor solar. E é onde eu mais aplico protetor solar é no rosto. Então a probabilidade do meu corpo ser mais escuro que o meu rosto é muito grande. Então o que adianta eu comprar uma base que seja exatamente do tom do meu rosto se o meu rosto tá mais claro que o resto do corpo? Então você tem que analisar como um todo, tá? O rosto e o corpo, e não só o rosto ou só o corpo. Então quando a gente aplica aqui, a gente tem uma visão daqui do colo, que é onde vai mais contrastar, digamos assim, se você tiver com uma cor de base muito diferente. Então, como tá pertinho aqui, ó, a gente consegue ter mais essa noção. E aí, se você tá na loja, que eu já falei isso em outras aulas pra vocês também, então se você tiver em dúvida de qual é o seu tom, eu sugiro que você aplique sempre 3, um do lado do outro, que aí quando você aplica 3 cores, uma mais escura, uma que você acha que seja mais ou menos e uma mais clara, você vai conseguir ver a diferença entre elas, tá, gente? E é aquela coisa que eu falei pra vocês desde o começo, mas eu não tenho certeza. A princípio pode ser que você não tenha, mas depois você vai se acostumar tanto, de tanto aplicar, sabe? Que tem coisas, gente, que de tanto praticar, a gente consegue perceber. Mais um detalhe pra vocês, gente. Se você for até a loja comprar a sua base, pense em 2 coisas, tá? Nem sempre o vendedor que tá ali é expert no assunto pra te ajudar, mesmo que pareça. Então, assim, eu não peço ajuda pro vendedor. Eu só peço ajuda pro vendedor, no caso, por exemplo, quando eu fui comprar minha base da Estée Lauder, que eles têm uma maquininha que mede lá qual é o melhor tom pra você. Mas assim, eles medem entre aspas, né? Eles te dão 3 opções pra você colocar. Então você tem ali uma noção através da maquininha, mas mesmo assim eu ainda comparo as cores que a maquininha me dá. Agora, quando é o vendedor, eu não tenho tanta certeza assim, porque eu não tenho certeza se ele é expert no assunto daquilo que ele tá falando. E a questão número 2, gente, é que a iluminação de lojas de maquiagens engana muito. Eu já cansei de comprar base, produto que na loja, aquela iluminação, aquela luz toda que tava lá,
me enganou, que na hora ficou bom e depois eu saí de lá e não ficou. Então quando eu vou pagar muito caro no produto que eu quero testar ele antes, a última base da Estée Lauder que eu comprei, eu testei os 2 tons, saí, andei no shopping, esperei, olhei na luz lá fora, olhei lá, lá na luz do shopping e tal, e depois eu voltei pra escolher. E a sugestão que a vendedora tinha me dado tinha escurecido horrores aqui no meu pescoço. Tinha ficado muito escura. Se eu tivesse comprado aquela base, eu não ia me arrepender porque eu ia voltar lá pra trocar. Eu certamente teria voltado lá pra comprar a mais clara. Mas como eu fiz a coisa certa, eu não precisei ter esse contratempo e levei a base da cor certa, entendeu? Então, só na prática você vai perceber bastante. Mas, gente, não se preocupem porque tudo tem uma solução. Lembra que eu falei pra vocês que essa base aqui é uma base mais escura? Eu vou aplicar ela, inclusive aqui com vocês, e vocês vão ver que ela não vai fazer tanta diferença assim por ser mais escura. Mas antes de aplicar ela aqui com vocês, eu vou aplicar o primer, que foi uma coisa que eu ainda não apliquei. Por quê? Porque eu aplico o primer depois que eu escolho a base. Essa base que eu escolhi aqui, ela é uma base hidratante, tá? Dream Radiant Liquid. Então, considerando que ela já é uma base aqui mais hidratante, eu acho que não tem a necessidade de eu usar o olhinho, que eu falei pra vocês na aula passada, ou um primer mais hidratante. Eu posso usar um primer, esse daqui não é siliconado, ele já é um primer assim, que tem a finalidade de esconder mais os poros. Ele já tem uma textura assim, mais sequinha, é um primer que eu já falei pra vocês em outros cursos, sabe? E a função dele é realmente dar um blur na pele. Qual a função do blur na pele? Esconder os poros, que quem tem os poros mais dilatados, isso aqui vai ajudar a disfarçar mais os poros. Vai ajudar a disfarçar as linhas de expressão pelo blur dele e também vai matificar um pouco mais a pele. Eu particularmente ando gostando bastante da minha pele assim mais iluminada depois que a gente hidrata, mas eu espero que dê pra perceber no vídeo. Vou pegar aqui uma gotinha do meu primer e vou aplicar aqui com o meu dedo mesmo, sabe? Então quando a gente aplica um primer com essa característica, ele tende a tirar esse brilho, essa luminosidade mais natural da pele e deixar a nossa pele aqui, ó, mais matificada, tá? Tirando um pouco daquela sensação de oleosidade. Eu tenho que aplicar o primer no rosto inteiro, Sandra? Não necessariamente, tá, gente? Geralmente a base, principalmente pra quem tem pele oleosa, a base ou a maquiagem no geral, ela começa a sair mais nessa região T. Qual que é a região T? A testa, tá? E o nariz, essa região aqui é onde vai saindo primeiro, que é onde a oleosidade começa a aparecer primeiro. Então você tem a opção de aplicar mais nesses lugares, que é a zona T, ou você pode aplicar no rosto inteiro. Não tem problema nenhum você aplicar no rosto inteiro. Eu apliquei aqui na testa, no nariz. Vou aplicar aqui no nariz, gente. Em mim, quando a base sai, o primeiro lugar que ela sai é aqui em volta do nariz. Então é a parte onde eu mais tento proteger, ó. Então eu tô aplicando aqui com os meus dedos mesmo. Essa característica de primer eu acho que é o ideal aplicar com os dedos mesmo, mas nada impede de você usar um pincel assim, ó, pra você aplicar não só, inclusive, primer, desde que ele esteja limpo, claro. Não só pra você aplicar o primer, como pra você aplicar também os hidratantes, principalmente na cliente, fica mais profissional do que você aplicar com a mão, sabe? Você aplicar o creme hidratante, tudo bonitinho com o pincel, ao invés de aplicar com as mãos. Mas eu acho que no caso com o dedo, esse tipo de primer funciona mais, tá? Aí fica a seu critério se você quer aplicar no seu rosto inteiro ou só nas partes onde brilha mais ou onde você tem mais poros. Eu escolhi esse daqui da Revlon pra aplicar, que tem essa característica que eu acabei de falar pra vocês. Mas se você tem interesse em um primer como esse, de fazer esse procedimento como eu tô fazendo aqui com vocês, e quiser um primer assim, mas não encontra, não tá acessível esse primer aqui da Revlon pra vocês, esse primer da Colors, o HD, que eu gosto muito dele. No entanto, gente, esse daqui da Colors você tem que usar em bem pouquinha quantidade, tá? Vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de primer, porque quando você aplica ele em grande quantidade, ele pode dar uma esfareladinha no rosto. Então o primer é pra você aplicar de pouquinho. Infelizmente aqui no vídeo, gente, eu não consigo mostrar pra vocês o efeito dele. Eu vou tentar com a câmera do celular. Eu espero que com a câmera do celular vocês consigam ver o efeito. Ó, aqui foi onde eu apliquei o primer da Colors e aqui foi onde eu apliquei o primer da Revlon, que eles realmente dão um blur
aqui na pele, então eu tô mostrando aqui com a câmera do celular, mas ele tem mais ou menos a mesma proposta que esse daqui da Revlon. Ambos, tanto da Revlon quanto ele, você tem que aplicar de pouquinho, que eles vão sim fazer diferença. E tem esse daqui, gente, que é maravilhoso, que eu tinha até esquecido. Se eu tivesse lembrado dele antes de aplicar o da Revlon, eu teria usado ele, tá? Que é o BT Blur da Bruna Tavares. Esse produtinho que ele é simplesmente maravilhoso. Ele vai ter mais ou menos a mesma função, principalmente de esconder os poros. Então, se tua intenção for realmente esconder os poros e tirar o brilho da pele, esse BT Blur, ele vai fazer toda a diferença, tá? E a outra coisa é a bruma fixadora. Bruma fixadora também pode ser considerada um primer, mas ela tem uma função diferente de todos os outros que eu falei aqui pra vocês. Eu vou aplicar ela aqui, porque aí, enquanto ela estiver secando no rosto, eu vou falando com vocês. Apliquei aqui a bruma, independente de quando você aplicar, se for antes da maquiagem, se for depois da maquiagem, se for os dois, o ideal é sempre você deixar ela secar naturalmente. Ah, é obrigatório aplicar bruma antes de aplicar a base, Sandra? Não é obrigatório, gente. É bom aplicar, porque quando você aplica ela, depois do primer, ela vai secar. Ela tem um negócio meio que peguentinho, sabe? Eu acredito que seja por causa da glicerina, porque, ó, essa daqui também tem, essa que eu tô usando, a da Mahave, eu gosto muito dela, e da Fina Severina, falei pra vocês na aula de materiais, porque ela, além do efeito bruma, elas também tem tratamento. Essa especificamente que eu tô usando, ela tem lima da Pérsia e camomila. Então a camomila vai servir pra acalmar a pele, e a lima da Pérsia, ela tem vitamina C. Então, além de ter a função de fixar a maquiagem, ela também vai ter a função de tratamento. Quando você aplica a bruma antes, essa grudezinho dela aqui, que já fica na pele, também vai grudar na base que a gente vai aplicar depois, fazendo com que a base dure ainda mais tempo. Então, quando você aplica antes, a pele aproveita o tratamento dela e faz a maquiagem durar mais tempo também. Então, tudo que você puder fazer pra sua maquiagem durar mais tempo, eu acho que é válido. Não é obrigatório, mas se você aplicar antes, boa coisa é. Agora, em relação à base, como eu falei pra vocês, eu escolhi aplicar aqui essa daqui na Maybelline pelo fato dela ter baixa cobertura, tá? Esse é o principal motivo. E o segundo principal motivo é o fato dela ser mais escura que a tonalidade da cor da minha pele, né? E eu poder mostrar pra vocês que é possível sim a gente aplicar um produto que não seja tão da tonalidade da nossa pele e no final não ter uma diferença tão grande. Então eu apliquei ela aqui na minha mão pra vocês verem a cor, pra vocês verem a textura. Ela não é daquelas bases, eu geralmente dou preferência pra base que escorre, por exemplo, essa daqui da Dior, que eu vou aplicar um pouquinho dela aqui. Essa daqui já é bem líquida. Quando eu coloco ela aqui, que ela também tem baixa cobertura, olha como ela escorre. Ela escorre muito mais rápido que a da Maybelline que eu apliquei. Então eu gosto de base com a textura mais assim, tá? Que a probabilidade de marcar na pele é bem menor. No entanto, essa textura aqui moussezinha, que inclusive as bases da Ruby Rose tem, tanto a Fios quanto a Natural Look, ela não chega a ser aquela textura grossa que deixa uma camada grossa na pele. Ela vai se desfazendo à medida que a gente espalha. E aí, gente, a aplicação não tem assim, tipo, uma certa regra pra você aplicar. Como eu falei pra vocês, quando eu dei a lista de materiais, você pode usar o pincel de base, você pode usar o pincel kabuki, você pode usar diretamente a esponjinha, como você pode usar as mãos. As mãos é o que eu menos aconselho, além da sua mão poder estar contaminada, que pode não ser o caso, porque eu, por exemplo, tô sempre aqui aplicando um álcool. Esse aqui era um higienizador de pincéis, mas como ele acabou, eu coloquei álcool, até escrevi aqui que esse aqui era o álcool, pra eu não esquecer, pra poder limpar e tal. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é que quando você aplica a base com as mãos, fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo, por exemplo, não tem problema. Mas se eu for espalhar a minha base com as mãos, a nossa mão é quente, entendeu? Então a gente vai estar esquentando mais ainda o produto. Isso é uma coisa ruim? Depende. Se for um produto muito cremoso, como um corretivo, tipo da Maquier, por exemplo, quanto mais a gente esquenta ele, quanto mais eu vou pegar ele e vou fazer essa demonstração pra vocês agora, tá? Antes mesmo de aplicar a base, eu até limpei a minha mão aqui da base, porque eu tinha esquecido dessa parte, me perdoem por isso, gente.
gente, é que eu geralmente no meu dia a dia, eu não aplico o corretivo antes de aplicar a base, então eu já ia aqui aplicando a base sem falar do corretivo com vocês, mas é nesse momento que você tem que aplicar o corretivo para fazer a sua camuflagem, tá? Infelizmente, gente, em mim eu não vou poder mostrar essa camuflagem, porque apesar de eu ter manchinhas, deixa eu aproximar aqui a câmera bem pertinho para vocês verem, eu tenho sardinhas, eu tenho algumas manchinhas, eu tenho uma manchinha aqui, ó, em volta do nariz, que ela é bem vermelhinha, isso aqui foi inclusive um tombo que eu levei quando eu era pequena, que quando cicatrizou ficou assim forever, sabe? Então eu tenho essa parte minha mais rosadinha, como eu falei pra vocês, eu tenho algumas manchinhas, mas eu, Sandra, eu considero essas manchinhas irrelevantes na hora da maquiagem. Eu não me importo, por exemplo, que elas apareçam se eu usar uma base de cobertura mais leve, sabe? São defeitinhos naturais, ninguém tem a pele 100% perfeita, então eu realmente, gente, não me importo com essas manchinhas que apareçam aqui, caso eu não camufle ela. No entanto, se a sua cliente ou você tiver aquele problema que eu falei pra vocês de melasma, ou se tiver a olheira muito profunda, vocês têm a opção de fazer essa camuflagem com o corretivo colorido, da forma que eu expliquei pra vocês na aula de colorimetria. Como eu tô fazendo a maquiagem em mim mesma, infelizmente eu não tenho um exemplo prático pra mostrar pra vocês agora, mas eu prometo me empenhar, eu não vou dizer prometo que eu vou fazer, gente, porque eu dependo de terceiros. Eu aqui sozinha, eu posso gravar quantos vídeos eu prometer pra vocês. Mas quando a gente depende de uma terceira pessoa pra estar aqui junto com a gente, é mais difícil eu falar por ela, entendeu? Mas eu vou me empenhar em conseguir uma pessoa onde eu possa fazer essa camuflagem futuramente com vocês, usando os corretivos coloridos. O fato de eu avançar aqui as aulas, passando da base pro contorno e blá, e não usar o corretivo colorido, não significa que eu não vou voltar nessa parte pra poder mostrar isso aqui na prática pra vocês, tá bom? No entanto, gente, uma dica que eu posso dar pra vocês, assim, logo de cara, é que se você tiver uma olheira, assim, mais saliente, digamos assim, eu não vou dizer muito profunda, porque tem gente que tem essa parte aqui toda roxa e que necessariamente precisa de um corretivo colorido pra camuflar, porque se essa parte for muito roxa ou muito escura, se você aplicar um corretivo da cor da tua pele mesmo, a probabilidade desse corretivo oxidar e a sua olheira ficar evidente novamente em instantes é muito grande. Como eu falei, eu não vou poder mostrar isso em mim, mas vou me empenhar em mostrar pra vocês em alguma outra pessoa durante o curso. Mas se a sua olheira não for tão profunda, mas ainda assim você tem a intenção de esconder ela bem, principalmente se você for usar uma base de baixa cobertura, não tem nenhum problema, ou melhor, é até recomendado que você aplique um corretivozinho. Eu peguei esse aqui da Visela, gente, só que esse aqui acho que é a cor 3. Pra iluminar, pode ser uma cor mais clara, tá? Eu tô até com a 2 aqui, que eu vou usar ele pra fazer a parte de iluminação com vocês, mas não vai ser nessa aula. Esse daqui é mais a corzinha da minha pele mesmo, mas não tem problema nenhum você usar um corretivo, ó, como esse, que é o corretivo 3 da Visela, que eu vou usar aqui, vou usar até um pouquinho aqui, ó, na minha pálpebra, porque às vezes a gente tem a pálpebra assim um pouquinho mais escura. Nesse caso, eu não vou usar esse pincelzinho aqui de corretivo, gente, porque o que eu tô fazendo aqui, eu não tô fazendo com precisão. Se eu tivesse aqui corrigindo ao redor da minha sobrancelha e tal, esse pincel me ajudaria muito. Na verdade, não tem problema nenhum você espalhar esse corretivo aqui com ele, nenhum problema nisso, mas a esponjinha, eu acho que ela suaviza e deixa um acabamento muito melhor. Vou falar mais dela aqui na hora que a gente estiver aplicando a base, tá? Mas ela suaviza isso aqui muito melhor. Então, não tem problema nenhum você aplicar o corretivo antes da base. E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês também, antes de aplicar essa base, gente, é que no meu dia a dia e nos tutoriais de maquiagem, que geralmente eu gravo pra vocês aqui no canal, a grande 90% das vezes, algumas vezes eu faço a pele primeiro, mas 90% das vezes eu faço primeiro os olhos e depois a pele. E faço, inclusive, na verdade, antes mesmo de fazer os olhos, eu corrijo também a minha sobrancelha, tá? Mas, geralmente eu faço isso, gente, porque eu já tenho a noção do que eu vou fazer depois disso. Eu já tenho a noção de como fazer o resto depois disso. Por que eu vou ensinar pra vocês a pele
pele antes dos olhos, gente. Porque se você tiver que fazer uma maquiagem em você e você tiver que escolher entre olhos e pele, obrigatoriamente, entre aspas, porque como eu falei pra vocês, não existe assim uma regra, mas entre aspas, obrigatoriamente você faça só a pele. Porque a maquiagem vai ficar muito mais bonita e completa se você fizer só a pele do que se você fizer os olhos. Os olhos, ele tem que ser um complemento da maquiagem e não um fator predominante e principal. Você primeiro tem que aprender a fazer o básico, básico, pra depois você fazer aquela coisa mais elaborada. Então não adianta, você pode fazer o olho que for, se a sua pele não tiver legal, não importa o que você fez no olho. Por isso que eu tô começando aqui pela pele com vocês e sem mesmo corrigir a sobrancelha, gente. Aí a parte da sobrancelha eu vou deixar pra falar pra vocês quando eu estiver terminando aqui essa maquiagem. Então é por isso que a gente vai fazer a pele primeiro. Esse passo que eu fiz aqui não é obrigatório, tá, gente? Eu só tô mostrando pra vocês que vocês podem fazer isso, principalmente se você for usar uma base de cobertura mais leve, caso você tenha aí uma olheira um pouco mais profunda, que não chegue ao ponto de precisar de um corretivo colorido, tá? Então isso aqui você pode fazer, não só nos olhos, como eu poderia fazer, que eu não tô querendo aplicar muito produto no meu rosto, gente, pra vocês poderem ver o resultado da base. Mas eu poderia também aplicar um pouquinho aqui, ó, no cantinho, onde eu tenho essa manchinha que eu falei pra vocês, caso eu quisesse suavizar um pouco mais ela. Mas não é o caso, tá? Agora sim, vamos para a base. A base, como eu falei pra vocês, vocês têm várias formas de aplicação. Você aplicar ela com as mãos, não é proibido, tanto que eu acho que a Alice Salazar faz isso até hoje, tá? Mas a base vai esquentar, até peguei aqui como exemplo pra vocês esse corretivo aqui da Maquiê, tá? Esse é um corretivo durinho. Mas se eu pegar esse corretivo, eu vou fazer isso com os dedos, gente, mas você pode fazer isso com uma espátula mesmo, tá? Quanto mais eu ficar aqui com o meu dedo nele, ó, fazendo assim nele, mais molezinho ele vai ficar. Porque o atrito do meu dedo com o produto vai deixar ele, vai esquentar ele e vai deixar ele mais molinho. Vou até aplicar ele um pouquinho aqui, ó, desse lado. Esse aqui seria, no caso, um corretivo de camuflagem, que ele tem uma cobertura mais alta, que ele também serve para cobrir manchinhas, desde que ela não seja uma manchinha muito profunda, que dependam do corretivo colorido, tá? Então isso daqui vai te dar uma alta cobertura, então não necessariamente eu precisaria diluir ele com um diluidor, que eu vou falar mais adiante um pouquinho a respeito do diluidor pra vocês, se eu ficasse aqui com o meu dedo esquentando ele, gente. Então quando a gente aplica uma base aqui com as mãos, a gente tá gerando essa mesma reação química, digamos assim, a gente vai esquentar ela e isso pode ter um efeito diferente na pele. Então eu particularmente prefiro não aplicar com as mãos. E aí você tem a opção de aplicar ou com um pincel kabuki, ou com um pincel que a gente chama de língua de gato, ou diretamente com a esponjinha. A desvantagem de eu usar o pincel kabuki nesse caso é que, como eu tô falando de uma base mais hidratante de baixa cobertura, é que ela vai sugar metade do produto que eu pegar aqui. Com certeza, tanto o pincel kabuki como a esponjinha vai sugar bastante produto quando eu estiver aplicando. E também, outra desvantagem é que com nenhum desses pincéis eu alcanço aqui cantinhos, como o cantinho interno dos olhos, em volta do nariz. É muito mais difícil eu alcançar esses lugares com esses dois aqui do que com o pincel língua de gato, que atualmente, ó, anda sendo a minha preferência, que eu posso aplicar ele do jeito que eu quiser. Geralmente a gente aplica assim, ó, de dentro pra fora, porque a parte de dentro é onde acaba concentrando mais produto, e aqui pra fora vai vindo, digamos que, mais o resto, sabe? Mas na minha opinião, não tem muita regra. A única regra é que esse pincelzinho aqui, por ele ser mais leve, ele você até pode aplicar a sua base arrastando, como se você estivesse pintando uma parede, assim, ó, tá vendo? Você pode tranquilamente fazer isso. Agora, já com esse aqui eu não aconselho. Esse aqui tem que ser com batidinhas, tá? Com batidinhas. A vantagem desse aqui é que você vai conseguir fazer a aplicação mais rápido e vai conseguir um acabamento mais bonito que o pincel língua de gato. Como ele é maior, ó, como você aplica ele assim com batidinhas, tá vendo? Você consegue um acabamento mais bonito porque ele não risca, ó, esse pincel aqui, ó, ele risca quando a gente aplica. Então, quando você faz isso com o pincel kabuki, ele, principalmente dando batidinhas, já vou explicar pra vocês por que não pode arrastar, você consegue fazer a aplicação mais rápida e consegue um acabamento mais bonito. No entanto, você vai gastar
mais produto fazendo isso aqui e não vai atingir esses cantinhos, principalmente quando a sua sobrancelha já estiver feita, a probabilidade de você errar aqui ao redor da sobrancelha é bem maior. Tô aplicando base aqui, no caso, até em cima da minha sobrancelha. Por quê? Porque se eu for deixar pra fazer minha sobrancelha depois, eu posso desenhar ela aqui do jeito que eu quiser, tá? Então não tem problema aplicar base nos olhos, não tem problema aplicar base em cima da sobrancelha, como não tem problema qual pincel você escolher. Mas independente do pincel que você escolher, gente, deixa eu aproximar aqui bem pertinho de mim. Mesmo esse pincel aqui, ó, apesar dele ter um acabamento mais bonito, tá vendo? Mesmo ele não vai me dar o acabamento perfeito. Se vocês olharem aqui bem de pertinho, vocês vão ver bastante falhinhas, tá? Bastante falhinhas. É aí, gente, que entra a esponjinha. Por que que a esponjinha é essa evolução maior da maquiagem? Porque a esponjinha de boa qualidade, tá? Ela é feita compatível com a nossa pele. A nossa pele, ela é feita de poros. Ela é feita em sua maior parte de água e vários buraquinhos, entendeu? E a esponjinha também, ela é toda porosa, totalmente compatível com a nossa pele. Então, quando a gente coloca ela em contato com a nossa pele, ela é que vai mais aproximar de atrito, digamos assim, é a que mais vai se aproximar aqui da nossa pele. Não necessariamente você tem que usar essa esponja molhada, tá? Nenhum problema em você usar ela seca. O fato de você usar a esponjinha seca não vai mudar o acabamento da sua maquiagem. Geralmente as pessoas molham a esponjinha para que ela sugue menos produto. Pelo fato dela ser porosa, ela tende a sugar tudo que você aplica aqui. Então, se ela estiver molhada, se ela já estiver molhada, ela vai sugar menos. Se ela não estiver molhada, ela vai sugar mais produto. Então, é só para isso que ela é molhada, tá? Mas não tem problema nenhum de você usar ela seca. Eu, Sandra, como que eu gosto de usar? Eu não gosto de usar ela nem tão seca e nem tão encharcada. Eu gosto de pegar a bruma fixadora, minha queridinha bruma fixadora, e molhar ela com a bruma. Porque quando eu molho a esponjinha com a bruma, acho que até molhei demais, eu não encharco ela, porque eu não gosto de esponjinha encharcada. E eu tenho o quê? Mais produto, mais glicerina, mais grudezinho aqui, pra na hora que eu espalhar a base aqui com ela, sabe? Ela ainda tem o grudezinho aqui pra colar mais ainda a base no rosto. E o porquê de você selar ou aplicar a base com a esponjinha, gente? Se você tiver que escolher entre o pincel e a esponjinha, se você tiver que escolher entre comprar o pincel e comprar a esponjinha, compra só a esponjinha, porque quando você usa só o pincel, nenhum dos dois vai ter um acabamento tão bonito quanto ela. Eu posso usar o pincel língua de gato, que é o que eu sempre faço, e dar o acabamento com a esponjinha, mas eu não posso usar só o pincel sem dar o acabamento. Agora, já a esponjinha você pode tanto usar para aplicar, como você pode usar para dar o acabamento, tá? Desvantagem de usar só a esponjinha é que ela suga mais produto e dependendo do formato dela, você não consegue atingir todos os cantinhos, mas não tem nenhum problema, como eu disse, você aplicar a base só com a esponjinha. Só vai ter problema se vocês fizerem o que eu acabei de não fazer, que é puxar, é aqui o único lugar onde você vai poder arrastar, gente, de você puxar o restante da base aqui pro pescoço, tá? Isso você tem que fazer, porque como eu falei pra vocês, independente se a base for mais escura, for mais clara, ou for bem perto da tonalidade da sua pele, a gente precisa ter aquele degradê entre o rosto e o pescoço. Então isso daqui, gente, realmente é obrigatório, tá? Se a base for muito diferente, você pode até pegar mais um pouquinho de produto aqui, ó, com a esponjinha, que nem eu tô fazendo. Como essa base vocês podem ver que é mais escura, mas apesar dela ser mais escura, infelizmente meu botão aqui não abre, gente. Ela não fica tão diferente, ó, dessa parte minha aqui, por exemplo, que é onde eu tomo mais sol. Então aqui e aqui, ó, ela não tá tão diferente. Aqui ela pode até tá. Só que o meu ombro, ele é mais escuro que o meu rosto. Tá claro, gente? Pra mim tá bem claro que o meu ombro é mais escuro que a minha pele. Meu ombro é mais escuro. Então quando vocês me veem aplicando uma base que vocês tenham a impressão que ela vai ficar mais escura que a tonalidade da minha pele, pensem num todo. Aqui pode estar rosadinho e eu posso estar aplicando uma base mais amareladinha. Só que quando eu comparar aqui com o meu ombro, ó,
não vai ter tanta diferença, tá vendo? Nem aqui já tem, ó. O meu ombro é bem mais escuro, acho que dá pra ver nitidamente que o meu ombro é mais escuro, certo? Então tudo isso vocês têm que levar em consideração. Porque se a pessoa for pra uma festa e ela tiver com um vestido tomara que caia, como é que vai fazer? Isso aqui dela tudo aparecendo mais escuro e o rosto dela é branco. Entendeu? Então essa parte aqui do colo é muito importante vocês levarem em consideração antes de você aplicar a base, tá? Então eu estou descendo aqui com a minha base um pouquinho aqui mais pra baixo, tá vendo, ó? E se você for usar um vestido tomara que caia, ou um vestido de alcinha, ou tiver maquiando uma pessoa que vai usar esse tipo de roupa, gente, se pá, você até dá uma maquiada nessa parte aqui do colo dela também. Tem que dar uma maquiada sim. Não tem que encharcar de base como geralmente a gente faz no rosto. Aplica numa quantidade bem menor. Mas, por exemplo, pegar o restinho da base que ficou no pincel ou na esponjinha e dar uma espalhada nessa região aqui, tanto sua quanto da sua cliente, é muito importante para essa parte ficar cada vez mais igual, tá? Então, por que eu apliquei aqui só na metade do rosto, gente? Para vocês poderem ver nitidamente que essa base é mais escura que a tonalidade da minha pele. Ela é um tom. Se eu tivesse comprado o tom 60 dela, que seria o meu tom, ainda assim funcionaria, tá, gente? Ainda assim funcionaria, porque ele não é tão mais claro e não ia dar uma diferença tão grande. É um degradê que a gente consegue controlar, entendeu? Então, por mais que essa base aqui ela esteja mais escura em mim, vocês vão ver no final da maquiagem, porque eu vou terminar de fazer a minha maquiagem aqui não com vocês, mas só pra finalizar o vídeo, vocês vão ver que ela não fez tanta diferença assim. Então, gente, na minha opinião, a gente não tem que se apegar muito a isso, tá? Em usar uma base tão mais clara ou uma base tão mais escura, porque no decorrer da maquiagem, isso aqui acaba perdendo um pouco a relevância. Essa base que eu usei aqui, ela é uma base de cobertura baixa, tá? Porém com acabamento muito bonito, porque ela pouco dá pra perceber que eu tô de base. Ela vai aparecer um pouquinho das minhas manchinhas, ó, ela não cobriu totalmente essa mancha em volta do meu nariz, mas como eu falei, Sandra, eu não me importo com isso. Se eu me importasse, eu poderia ter camuflado isso aqui antes, como eu falei pra vocês. Como eu posso também, vou fazer aqui pra demonstrar pra vocês, fazer uma segunda camada dela, pra que a cobertura dela fique um pouco mais alta. Embora, na minha opinião, gente, não tem necessidade nenhuma, porque tá muito bonito assim. Entendeu? Tá muito bonita assim, mas tem gente que prefere uma cobertura mais alta. Eu posso aplicar aqui uma segunda camada, não necessariamente no meu rosto inteiro, mas somente nas partes que me incomodam, gente. Por exemplo, a olheira, caso você tenha optado por não aplicar o corretivo por baixo. Essa região minha, ó, tá vendo? Aqui, eu apliquei aqui o corretivo antes, então ele deu uma cobridinha aqui nas manchinhas que eu tenho aqui. Então essa parte aqui onde eu tenho mais essas manchinhas, eu poderia aqui aplicar uma segunda camada pra cobertura ficar um pouquinho assim mais alta, sabe? E conforme você for querendo a cobertura mais alta, você pode ir aplicando mais produto, porque ele é um produto fininho que te permite isso, entendeu? Você ir fazendo essas camadas aqui com a base. Agora, se eu tivesse já usado uma base de alta cobertura de cara, primeiro, eu não teria esse acabamento, que isso a gente pode mostrar pra vocês em outras aulas, não tem problema nenhum. Eu prefiro voltar nesse assunto depois que eu fizer a maquiagem completinha, gente, do que ficar aqui em várias aulas de base, tá? Então, nessa aula eu vou focar aqui na aplicação, na próxima eu já vou para o contorno e a iluminação, e aí a gente vai prosseguindo com a maquiagem, e aí, quando eu tiver feito todos os passos, daí eu volto. E se a gente usar uma base de alta cobertura? E se a gente usar outro tipo de produto? Qual a diferença que vai ter? Então, essa parte eu vou deixar pra fazer depois que eu fizer todo o ciclo completo da maquiagem, tá? Porque quando a gente usa uma base de cobertura muito alta, várias coisas podem acontecer dependendo da característica da base. Se ela for muito mate, essas linhas de expressão, que graças a Deus as minhas são mais fininhas, sabe? Elas vão se potencializar 10 vezes mais. Isso vale também pro corretivo, tá? Quanto mais mate, quanto mais seco, mais escurece, e quanto mais mate, mais marca. Por isso que as pessoas, principalmente de peles mais maduras, têm que evitar esse tipo de produto. Não é proibido usar produto mate, tá, gente? Você pode usar o quanto você quiser, mas ele vai marcar mais, com certeza, tá, gente? Então eu não indico o produto muito mate pra pele madura. Então eu prefiro camuflar e usar uma base assim mais naturalzinha, que parece mais a sua pele mesmo, que vai ficar lindo tanto em vídeo quanto foto, do que o acabamento mais rebocão, que também fica bonito, não é proibido, e a gente vai fazer isso aqui mais pra frente, tá?
Então isso aqui não vai marcar minhas linhas de expressão, e quanto mais cobertura eu quiser, mais produto eu vou colocar aqui, gente. Agora, voltando aqui pra esponjinha, quanto mais eu aperto a esponjinha aqui no rosto, mais bonito vai ficar o acabamento. Uma esponjinha úmida, com uma bruminha aqui, sabe? Já empurrando e selando ao mesmo tempo. Como a nossa pele é feita de micro buraquinhos, que são os famosos poros, quanto mais você aperta, mais você deixa os dois compatíveis, assim. Mais você consegue sentar ela em cima desses buraquinhos que você tem no rosto. O pincel, ele não tem essa mesma densidade, ele não vai atingir todos esses micro buraquinhos que a pele tem, tá? Por isso que o acabamento com o pincel não fica tão bonito do que o acabamento com a esponjinha. E para finalizar, vocês estão vendo que a base aqui é mais escura que a tonalidade da minha pele, mas que não deu tanta diferença quando eu comparo aqui esse lado, ó. Se eu tivesse virado aqui pra vocês, vocês não iam perceber que ela é tão mais escura. Agora, quando eu fico assim de frente, vocês conseguem perceber que ela é mais escura, né? Mas eu vou fazer a aplicação dela aqui, ó, no restante do rosto. Vocês podem perceber aqui que nesse caso eu apliquei a base no meu rosto inteiro. Tô fazendo isso com o pincel Kabuki. Como eu não estou com a minha sobrancelha feita, eu não me preocupei com a minha sobrancelha. Eu não preciso encharcar minha sobrancelha aqui de base, tá, gente? Mas eu não me preocupei com o contorno dela, que é o que eu me preocuparia caso eu estivesse com a minha sobrancelha feita. Mas qual a minha preocupação quando eu uso esse pincel aqui pra aplicar? Porque ele risca, tá vendo como ele risca? Minha preocupação é atingir os cantinhos aqui, ó, em volta do nariz, lugares que geralmente a esponjinha aqui não vai alcançar. Então seria como se fosse mais ou menos uma primeira mão, ó, apliquei no meu rosto inteiro e o resto eu vou puxando aqui pra baixo. E aí no final, quando eu faço tudo isso, aí eu venho pra minha esponjinha e começo a dar o acabamento aqui com as batidinhas. Quanto mais batidinha você der, gente, mais o acabamento vai ficar bonito. Então, acho que você pode dar a quantidade de batidinhas aqui que você quiser. Eu sou assim, eu vou lá, bato, 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 bato. E quando eu acho que tá bom, eu vou lá e bato mais um pouquinho só pra garantir. A boca, gente, tem necessidade de você aplicar base na boca? Não tem necessidade de você aplicar base na boca. Muitas vezes eu acabo aplicando só pra ter certeza que os cantinhos aqui não vão ficar sem base, tá? Então eu acabo aplicando por conta disso. Tem maquiadores que gostam de aplicar e eles levam em consideração duas coisas. Uma, que eles falam que quando você aplica um gloss X, a cor do gloss vai aparecer mais, tá? Essa parte, como eu disse, eu respeito a opinião de todos os outros maquiadores, cada um tem a sua técnica. Eu acho que a gente tem que fazer da forma que a gente se adapta melhor, tá? Eu, Sandra, não concordo com a cor do batom ou a cor do gloss que você aplicar aqui vai aparecer mais, porque você tá com um fundo branco. Os nossos lábios não são brancos, os nossos lábios eles já são rosados naturalmente, e a cor do produto que você tá aplicando aqui, ela é feita pra aparecer em cima da cor do lábio e não da cor da base, tá, gente? Então eu não sou a favor, além do que muitas vezes, dependendo do batom que você for aplicar, principalmente se for um batom cremoso, eu acho que ele se mistura com a base, daí fica uma gororoba só aqui. Então muitas vezes eu acabo até pintando aqui a minha boca com a base, tá? Mas a grande maioria das vezes eu venho aqui, ó, na hora de aplicar o batom e tiro esse excesso aqui, tá? Eu só mantenho ao redorzinho aqui, porque na hora da gente fazer o recorte certinho do batom, isso se não for lip tint, porque se for lip tint, eu ainda tiro mais, gente. Aí geralmente eu dou essa limpadinha e só deixo aqui mesmo ao redor da boca com a base, pra na hora que eu for fazer o recorte com batom, geralmente quando for um batom mate, tá? Esse recorte fica assim mais bonitinho, mas não tem necessidade de aplicar base na boca, gente. E digo mais, eu ainda, depois que eu tiro isso aqui, eu ainda passo mais, ó, uma manteiga de cacau, um hidratantezinho pra boca já ir hidratando pra quando eu for aplicar o batom craquelado ou mesmo machucar os lábios, tá bom, gente? Então, eu vou aqui terminar de fazer minha maquiagem e já volto aqui pra gente fazer as considerações finais dessa aula. Prontinho, gente, voltei aqui com a minha maquiagem semi-finalizada entre aspas, tá, gente? Eu sairia como vou sair normalmente com essa maquiagem aqui na rua. O que acontece é que eu não usei
todos os produtos que eu poderia usar aqui, tá? Eu dei preferência pra fazer uma coisa mais natural, mais dia a dia, que é o que eu faria, por exemplo, se eu estivesse indo trabalhar, se eu estivesse indo pra uma reunião e tal. Mas sobre esses assuntos eu vou falar com vocês depois, um pouquinho mais pra frente. Hoje a aula especificamente era de base e eu quis voltar aqui, gente, com a make finalizada, pra poder mostrar pra vocês que com a make finalizada, mesmo eu usando a base, cadê ela? Nossa, eu tinha caído atrás da penteadeira do parar lá, não sei na onde. Mas que mesmo eu usando a base com um tom mais escuro, deu pra perceber, gente, que eu usei a base mais escura? Aqui, ó. Eu devia ter colocado uma blusa um pouquinho mais abertinha, né? Mas deu pra perceber? Não deu, né? Então, gente, isso aqui, ele tira toda aquela teoria de que a base tem que ser exatamente do tom da sua pele. Claro que quando você escolhe uma base com uma cobertura mais leve, que foi o fato de eu ter falado pra vocês no começo do vídeo, que uma base de cobertura mais leve, pelo fato dela não cobrir tanto, você tem a probabilidade de disfarçar mais o tom dela quando ela tem uma cobertura mais leve. No entanto, mesmo que ela tiver uma cobertura média, na cobertura alta eu já não garanto tanto, tá, gente? Mas até uma cobertura média fica mais fácil de você disfarçar o tom, se ele for mais escuro que a tonalidade da sua pele ou mais clara que a tonalidade da sua pele, você consegue sim disfarçar, tá? Então não fica desesperada caso você tenha errado no tom da sua base, porque a tendência dela, número 1, já é adaptar a tonalidade da sua pele, e o número 2, que você consegue aí, dependendo do seu contorno, da sua iluminação, tudo que você fizer aqui direitinho, você consegue também dar essa disfarçada, tá? Por isso que eu falei pra vocês, se você for comprar apenas uma base, pra dar preferência pra uma base de cobertura menor, porque vocês conseguem construir camadas, deixar ela com uma cobertura mais alta, até uma cobertura média, dependendo da base, se você aplicar várias camadas, até uma cobertura alta, e segundo, porque é mais fácil de você arrumar o tom da base, tá, gente? Então, assim, essa foi a aula de base sobre aplicação, sobre tudo que eu falei com vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre contorno e iluminação. Provavelmente nós teremos 2 aulas de contorno e iluminação, porque eu vou ensinar a teoria junto com a prática com vocês, tá? Mas eu quero ensinar 2 tipos pra vocês de contorno e iluminação, pra vocês poderem entender bem o que eu tô falando. Então, possivelmente, as próximas 2 aulas serão sobre esse tema. E eu espero que essa aula aqui possa ter agregado também mais alguma coisa pra vocês, tá bom? E vão deixando as dúvidas de vocês aqui nos comentários, porque eu tô sempre lendo pra poder responder pra vocês, ou aqui na próxima aula, ou no Instagram, e me acompanhem lá nas redes sociais, que eu também tô sempre conversando com vocês sobre isso por lá. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, gente, ativar aí o sininho da notificação pra vocês receberem a notificação de todos os vídeos que eu posto. Confiram as playlists sobre as bases que eu já fiz. Eu tenho uma playlist só de resenha de base e todas as minhas bases. Se vocês tiverem dúvidas de qual base comprar, confiram a playlist aqui. E a gente se vê não só na próxima aula, mas nos demais vídeos que eu vou postando aqui pra vocês no canal. Um beijo, gente, enorme pra vocês e fiquem com Deus!